significado de todos. Deixa eu pular essa aqui que está difícil de entender. Deus não predestina para o inferno, mas somente para o céu? Explique. Dentro da teologia reformada tem duas linhas que tratam da questão da predestinação. Uma é chamada infralapsariana e a outra supralapsariana. Vocês têm certeza que eu quero responder isso? Bom, dentro da teologia reformada, deixa eu colocar em termos mais fáceis, tem duas perspectivas. Uma, que Deus predestinou, Deus na sequência lógica dos decretos de Deus, Deus primeiro decretou quem ia ser salvo, quem ia ser perdido, decretou a queda e decretou a vinda de Cristo. Então, essa é chamada de dupla predestinação. Eu não penso assim. Eu acho que Romanos 9 está contemplando outra possibilidade, é que na sequência lógica, Deus, na questão temporal, na sequência lógica dos decretos de Deus, veio primeiro a queda, o homem cai, e Deus olha a humanidade caída, e aí então ele elege para a salvação, ele não precisa predestinar para a condenação, porque a humanidade já está, por causa dos seus pecados. Nesse caso, a minha posição é chamada de infralapsarianismo, que é adotada por muitos, o John Piper é dessa posição, o Mark Driscoll é dessa posição, eu penso que o G.C. Mahoney é dessa posição também, tem muitos que são dessa posição também, eu acho que a maioria dos reformados. Então, vou dizer para você que nós somos contra a dupla predestinação, porque não precisa, a humanidade já está a caminho do inferno por causa dos seus pecados, a predestinação é somente para a salvação. Porque lá no livro de Apocalipse, João fala que o sofrimento seria amenizado, pois até os eleitos não suportariam. Não é Apocalipse, isso é Marcos 13. Se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam, não é isso? Quer dizer isso mesmo. Por favor, faça um comentário sobre predestinação e as crianças. Tá. Mais uma vez, dentro da teologia reformada tem algumas linhas. A primeira, a que acredita que todo filho de crente é predestinado para a salvação. Eu não creio nessa. Eu não acredito. A segunda é que se uma criança... as crianças que morrem na infância, sem o que a gente chama da idade da razão, que ninguém sabe que idade é essa, porque varia de criança para criança, mas teoricamente é a idade em que ela cometeu o seu primeiro pecado conscientemente. Tá? Então, antes de chegar nesse período da razão, se a criança morrer, se ela for eleita, ela vai para o céu. Se ela não for, ela vai para o inferno. Eu também não acredito nessa posição. A minha posição é uma terceira posição dentro do campo reformado, que acredita que toda criança que morre antes da idade da razão, Cristo morreu por ela. E ela é predestinada para o céu. Então, essa é a minha posição. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então pode haver no meio evangélico verdadeiros adoradores que vão para o inferno por terem sido chamados e não escolhidos. Quer misturar sua palestra com a minha, doutor? Não. Verdadeiro adorador, regenerado, justificado, creio em Jesus Cristo, claramente Deus exerceu misericórdia na vida dele. Então, como Jesus disse, né? Todo aquele que crê tem a vida eterna. E eu gosto de usar uma ilustração que talvez ajude a esclarecer. Alguns já devem ter ouvido, mas sempre é boa. Imagine que você está passando aqui, numa rua, e tem uma porta bem grande, escrito em cima: vinde a mim todos vós que estáis cansados de vos aliviarei. É um convite geral, tá? E as pessoas estão passando ali na frente. Umas param, olham, não quero saber. A maioria, não quero saber, vai em frente. Alguns param, olham, botam a cabeça na porta, dão uma olhada assim, e vai embora. Aí tem um que para, olha e diz: não quero. Ele entra.
Quando ele entra e olha para a porta pelo lado de dentro, em cima da ombreira está escrito: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Não é isso? Você entrou, você ouviu o convite, você aceitou e entrou. Mas quando você entra, você olha para trás e diz: se Deus não tivesse me chamado, eu não tinha vindo. Então, a resposta é essa. Se você é um adorador, se você de fato crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se um dia você ouviu aquele convite, vem a mim, e você aceitou, você sabe agora, olhando para trás, você só aceitou porque Deus lhe trouxe. Às vezes puxando pela orelha, assim, né? Senão você não viu. Mas é Deus que lhe trouxe, e no fim você sabe que a sua salvação, a glória é de Deus e não sua. Quando pecamos, significa então que estamos predestinados a pecar? Essa é uma pergunta que é difícil de responder. É difícil responder porque a Bíblia diz que Deus é soberano e que não cai um passarinho no chão se não for da vontade dele. Jesus não diz isso? Diz que o cabelo da cabeça estão contados, nos casos de alguns é mais fácil, outros é mais complicado. Nada a ver com isso. Parece que a soberania de Deus se estende a todos. A soberania de Deus se estende a todos os detalhes da vida. A Bíblia parece dizer isso com muita clareza. Eu vejo isso mais claro no caso de Judas. A Bíblia diz claramente que Judas era o filho da perdição. Ele havia sido predestinado para aquilo ali. Mas a mesma Bíblia diz que Judas se perdeu indo para o seu próprio lugar. Ele fez o que fez porque quis fazer e foi para o inferno por causa de sua culpa. Então, de uma forma que a gente não sabe explicar, a soberania de Deus não interfere ou não anula a responsabilidade humana. Deus faz o que Ele quer, mas de uma forma que Ele não violenta a responsabilidade das criaturas que Ele criou. Quando você peca porque você quer. Mas isso não pegou Deus de surpresa. Tá? Isso não estava fora dos desígnios de Deus, mas de uma maneira que você é responsável pelo seu pecado. Esse é um dos mistérios que a gente não compreende. E aí, eu já vi, Dr. Shedd, alguém dizer assim: mas essa é a teologia redonda quadrada. Você está dizendo que tem uma bola que é quadrada, porque parece uma incoerência. A doutrina da Trindade também é. Você tem um único Deus. Tem toda a Bíblia está dizendo, só tem um Deus. Mas tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Mas não são três deuses, não é um Deus de três cabeças, não são três manifestações de Deus. Tudo isso são heresias que a igreja condenou. Ninguém sabe o mistério. É uma bola quadrada. É um Deus, mas há três pessoas que subsistem nesse Deus sem que o tornem três deuses. Como é que isso funciona? Um mais um igual a um. Então é uma bola quadrada. Tem a natureza de Cristo, por exemplo. Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana. Como é que as duas se relacionam? Como é que pode ser isso? Como é que ele pode ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem? A igreja cristã, nos seus 12 anos de história, professa isso como um mistério, mas não nega nem a natureza humana e não nega a natureza divina. Por isso nós não podemos negar. A soberania, eu acho que está no mesmo patamar. Deus é soberano, nada acontece sem a vontade dele. Por outro lado, você é responsável por tudo que você faz. Como é que eu entendo isso? Não sei. Não tenho resposta. Uma vez perguntaram a Spurgeon, que é a estrela do nosso evento hoje, né? Como é que você reconcilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Resposta de Spurgeon: eu não preciso reconciliar amigos. Se harmoniza. Quais os perigos da doutrina do livre-arbítrio na abordagem do evangelismo? E por que a doutrina do livre-arbítrio é mais aceita entre os brasileiros? Por enquanto, né? Eu acho que não está errado você chegar para uma pessoa e dizer: se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você será salvo, porque a Bíblia diz isso. Então, na evangelização, reformados, calvinistas, como queira chamar, eles é muito parecido. Se você me ouvir pregando o evangelho, vai ser muito parecido. Você vai me confundir com o pentecostal. Tá certo? E amém. Aliás, aleluia. Mas ele serve, né? Porque eu vou dizer para ele: você vai para o inferno
se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus agora. Crê em Jesus, senão você vai se arrepender. A diferença é que talvez eu vá um pouco devagar antes de, se ele disser, tá bom, eu aceito Jesus agora. A diferença é que talvez eu vá um pouco devagar antes de dizer, então você está salvo. Eu digo, que bom que você aceitou Jesus. Agora vamos começar o discipulado, não é? Vamos trabalhar aqui. Você vai para a igreja, você vai estudar a palavra de Deus, e à medida que eu for vendo o fruto do novo nascimento de você, aí eu vou dizer, você está salvo. Realmente dá para ver que sua decisão foi Deus mesmo que levou você. O problema desse tipo de evangelismo que pressupõe que o pecador pode tomar a decisão na hora que ele quiser, da forma que ele quiser, é que a gente aceita muito rápido gente na igreja que não é convertida. Não é convertida. Então por isso que você tem que esperar o tempo de Deus, não tem pressa. O pecador só se converte na hora que Deus abre os olhos dele, né? E às vezes isso pode levar anos de evangelização, ou às vezes tempo, né? Você falando, até que um dia, clique, aquela pessoa entendeu. Então o perigo pode ser esse, conversões precipitadas. A questão do livre-arbítrio, ela é popular não somente aqui no Brasil, mas no mundo, né? Claro. É muito mais popular, porque, como eu disse, essa doutrina da soberania de Deus, ela é contraintuitiva, ela não parece ser isso. A gente sente que tem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, não é? Por isso que é mais uma coisa que está mais próxima de nós. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai ver que há um Deus por detrás das decisões que você toma, e que Ele tem planos e que esses planos não serão frustrados. Então, aí a gente tem que pensar mais um pouco sobre essa questão. Infelizmente nós não temos mais tempo. Tem muitas perguntas aqui que vai ficar para uma outra oportunidade. Tá certo?